Quais soluções o coworking traz para uma cidade? Você já parou para pensar isso? E quando a gente para para pensar isso, vem dentro da gente uma satisfação muito grande de fazer parte de um ecossistema que ajuda em diversos pontos da sociedade envolvida dentro de uma comunidade ali que é uma cidade, né? E eu vou falar um pouquinho os pontos que eu acredito que o coworking soluciona, que ele traz de solução para uma cidade, mas obviamente se você tem outra experiência ou se você tem outra opinião, por favor, deixe seu comentário aí com a gente, que vai ser muito rica essa discussão, né? Então, o que eu falo é com base na minha experiência e nas pessoas que utilizam o meu coworking, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que o coworking, ele estimula o empreendedorismo. E quando a gente fala em estimular o empreendedorismo, o que eu estou querendo dizer? O coworking, ele entra como uma solução para quem quer empreender. Né, uma solução de redução de custos. Eu já estou cansada de falar, já falei várias vezes sobre essa solução que a gente proporciona. Mas o fato que eu quero levar aqui, ele estimula o empreendedorismo de uma cidade. Então ele entra como uma solução para alavancar isso. Né? Seja você ali dentro fazer negócios, seja você arrumar fornecedores, seja você, enfim, aproveitar aquilo ali para alavancar a sua empresa, o seu negócio. Então, primeiro ponto que eu quero colocar, que uma das soluções que o coworking traz para uma cidade, ele estimula o empreendedorismo nessa cidade. E isso é muito rico. E quando a gente é proprietário de um coworking, a gente vê isso com os próprios olhos se desenvolver, não tem nada mais gratificante nesse mundo. É muito gostoso. Né? Então, essa é uma das grandes soluções que eu acho que o coworking traz aí para toda a sociedade em si. Bom, outra coisa que a gente faz, né, os coworkings, nós estimulamos o convívio entre pessoas, seja através do meio empresarial, vamos falar assim, profissional, seja pessoal. Né? O coworking, ele entra como um estímulo ao convívio. Então, se você, mesmo que você às vezes seja tímido, ou mesmo que você não esteja procurando compartilhar nada, enfim, você está ali às vezes só por uma questão de redução de custo, eu não sei. Mas o fato é que estimula o convívio entre as pessoas. Se você vai ter que levantar da sua cadeira para você tomar um café, é fato. Você vai ter que levantar da sua cadeira para andar ali no corredor, enfim, para, sei lá, esticar a perna, você vai ter que levantar. Então, eu acho também que o coworking entra como um estímulo à convivência entre pessoas e isso é muito rico. Outra solução, e aí é uma coisa muito interessante que eu quero deixar aqui o meu testemunho, solução de mobilidade. Né? A gente tem visto cada vez mais a empresa indo até o cliente, não o cliente indo até a empresa. Né? Isso acontece muito com psicólogos e coaches, o coworking tem sido usado demais, porque o psicólogo coach ele se desloca até a região que o cliente está e não o cliente se desloca até o consultório. E eu tenho visto cada vez mais coworking sendo montados já com uma sala de reunião preparada para captar esse público de coach, de psicólogos e cada ambiente, um ambiente mais bonito que o outro, super legal, ambientes super descolados, super bonitos e gostosos, porque eu penso assim, quando você vai fazer uma terapia, é gostoso você sentar num lugar aconchegante, né? Então os coworkings estão tendo essa preocupação. E eu acho que ele entra falando não só dessa área, né? Mas o coworking entra como uma solução de mobilidade, porque você ali, dentro daquele ambiente, você tem a sua rede de fornecedores, a sua rede de clientes, a sua rede toda ali naquele ecossistema e isso é muito, se você parar para analisar, isso realmente faz com que a vida, talvez, empresarial se torne um pouco mais ágil, né, um pouco mais fácil dentro do ambiente compartilhado. Um outro fato muito interessante, gente, é o aumento da produtividade. Né? Essa é uma solução que o coworking traz
Não existe, óbvio, nenhuma análise científica a respeito, mas pelo que a gente conversa com todo mundo e com outros coworkings também, existe um aumento de produtividade quando você está no ambiente compartilhado. E é engraçado que várias pessoas, antes do coworking se tornar conhecido, várias pessoas falavam comigo: mas eu vou compartilhar um ambiente ali, vai me distrair, eu vou dispersar do meu negócio e tal. E na verdade acontece o contrário. Você terceiriza as áreas operacionais, você não precisa se dispersar com nenhuma outra atividade que não seja o foco fim daquilo que você faz. Então, por exemplo, você não precisa se preocupar se a internet caiu, você não tem que se preocupar se a energia elétrica está funcionando bem ou mal, se a telefonista está ali atendendo. Você não precisa, por exemplo, se você precisar fazer um serviço de correio, você não precisa parar o que você está fazendo e mandar a encomenda para o seu cliente e voltar, sei lá. Tô dando exemplos assim, parece bobos, mas no final do dia acumulam um grande tempo seu que você poderia estar focando na atividade fim. E eu acho que o coworking faz isso, ele aumenta a sua produtividade, né? Você foca ali no que você precisa fazer e terceiriza o resto para a empresa de coworking. Então, esse é um outro ponto que eu quero deixar claro que é muito interessante. Bom, uma outra solução, e aí eu acho muito bacana na hora que você para olhar esse mundo de escritório compartilhado, é a otimização de recurso. Para pensar. Quando você tem um ambiente só seu, sei lá, chutar aqui, você ocupa lá 20, 40 metros quadrados só seu. Você tem lá uma sala num prédio comercial. Aí você tem uma internet só para você, o ar-condicionado que você liga naquele todo ambiente inteiro, às vezes você tem um telefonista só para você, ou enfim, um motoboy, às vezes você tem tudo ali só atendendo a sua necessidade. Né? No ambiente compartilhado, você otimiza isso para atender várias pessoas. Então, você não está mais ali ocupando aquele espaço, utilizando aquela água, aquele café e tal, tudo só para você. Né? Você tem uma otimização grande dos recursos, seja eles assim, quais forem num ambiente operacional de uma empresa. Né? E eu acho que isso é muito rico, isso traz uma redução de custo, mas não só o fato de reduzir custo, mas o fato de otimizar é muito importante também, né? De você não desperdiçar, de você estar enxergando aquilo como mesmo que seja uma pequena parte, mas você está contribuindo de alguma forma para o mundo ali, na hora que você compartilha as coisas. E isso é muito bacana. Então, é um outro ponto que eu acho que tem que deixar claro e talvez uma solução que não seja tão tangível e às vezes difícil de enxergar, mas fica aí a minha colocação para vocês. E uma outra coisa que eu acho que o coworking faz e faz muito bem é movimentar a economia, né? Eu acho que principalmente agora a gente vai entrando aí nessa fase que vai ser difícil para várias empresas e tal, a gente consegue movimentar uma economia, eu não diria própria, mas uma economia compartilhada ali que vai beneficiar todo mundo que está ali naquele meio, né? Então, você consegue no mesmo ambiente ter o seu fornecedor, ter o seu cliente, se relacionar e, enfim, você consegue movimentar ali várias partes da sua economia. E a gente, como proprietário de coworking, a gente entra como intermediador disso, né? E eu acho que é muito, muito rico pensar que a gente pode contribuir com essa movimentação da economia, contribuir para a alavancagem, contribuir para o crescimento, né? E aí você sai um pouco daquela visão só de empresa, só de lucro, resultado e tal, e você começa a entrar numa visão mais humana da coisa, né? E isso é muito importante. E quando você para pensar em soluções que o coworking traz para uma cidade, e aí você pega essa parte de movimentar a economia, você começa a enxergar, se você consegue sair de fora e começar a enxergar muita solução que pode trazer, seja uma cidade pequena, seja uma cidade grande,
né? Você consegue movimentar várias pessoas ali, fazer o elo entre vários ramos de atividade, isso é muito bacana, né? Então, nesse vídeo eu falei para vocês quais são as soluções que o coworking traz para uma cidade. Vou recapitular rapidinho só para a gente encerrar o vídeo, tá? Então, o coworking, ele estimula o empreendedorismo na cidade onde ele está, né? No momento em que ele junta, faz o elo entre todas as empresas, né? O coworking estimula o convívio entre pessoas, seja na parte profissional, seja na parte pessoal. Existe ali dentro organicamente dentro do compartilhamento esse convívio. O coworking vem como uma solução de mobilidade, principalmente nas grandes cidades, né? A empresa começa a ficar perto do cliente, não o cliente perto da empresa, né? Então essa relação começa a mudar também. O coworking ele traz também um aumento da produtividade no momento em que você consegue focar na sua atividade fim, né? O coworking também entra como otimização dos recursos, né? No momento que você não está ali só usando, eu vou dar um exemplo bem simples, usando ar-condicionado só para você está compartilhando com todo mundo, você está otimizando o recurso, e aí não só recurso financeiro, redução de custo, mas otimizando o jeito de trabalhar mesmo, o ambiente físico, todas aquelas coisas que você precisa para desenvolver o seu trabalho passam a ser otimizadas, não individualizadas, né? E por fim, o coworking movimenta a economia, né? O coworking ele entra como uma solução para você alavancar o seu negócio, para você fazer o seu negócio funcionar, para você ter ali dentro do mesmo ambiente cliente, fornecedor, parceiro, tudo. E aí você consegue, com essa rede de coworking, estar movimentando a economia. Bom, esse foi o vídeo sobre as soluções que o coworking traz para uma cidade. Eu quero agradecer demais você estar aqui me ouvindo, é porque você me acompanha. Muito obrigado. E deixa o seu comentário. E se você acha que esse vídeo vai ajudar alguma outra pessoa, encaminha esse vídeo para outra pessoa, compartilha. Tá legal? Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.